Você já se perguntou se as pessoas já estão utilizando a inteligência artificial de maneiras antiéticas ou até mesmo ilegais? Enquanto a IA tem o potencial de revolucionar nossas vidas para melhor, existe um lado sombrio na inteligência artificial, assim como há em todas as outras tecnologias existentes. Desde ataques cibernéticos impulsionados por IA até a manipulação de sistemas autônomos, ao final deste vídeo, você descobrirá a chocante verdade onde o potencial da IA é manipulado pelo próprio ser humano para fins nefastos e obscuros. Então vamos lá. Os 9 mercados obscuros da inteligência artificial. Número 9. Armas autônomas. O desenvolvimento e implantação de armas autônomas levantam importantes preocupações éticas, humanitárias e de segurança. As armas autônomas, também conhecidas como sistemas letais de armas autônomas, são sistemas militares alimentados por IA, capazes de selecionar e engajar alvos sem intervenção humana. Uma grande preocupação é a falta de controle humano e supervisão nos processos de tomada de decisão. As armas autônomas têm o potencial de operar de forma independente, tomando decisões críticas de uso de força letal sem intervenções. Isso levanta questões de responsabilidade, pois pode haver entendimento ou controle limitado sobre as ações realizadas por essas armas, potencialmente resultando em consequências não intencionais ou violações do direito internacional humanitário. A capacidade das armas autônomas de processar e analisar rapidamente vastas quantidades de dados também pode aumentar o risco de uso indiscriminado ou desproporcional da força, sem o devido julgamento humano e compreensão contextual. Existe o potencial de erros, identificação incorreta de alvos ou o envolvimento de populações civis, minando os princípios de distinção e proporcionalidade em conflitos armados. Número 8. Manipulação dos mercados financeiros. A manipulação dos mercados financeiros usando inteligência artificial é uma questão preocupante que pode ter consequências de longo alcance para investidores, a integridade do mercado e a estabilidade financeira geral. Algoritmos de IA podem ser mal utilizados para manipular condições de mercado, explorar vulnerabilidades e obter vantagens injustas. Uma área de preocupação é o abuso do trading algorítmico, especificamente o trading de alta frequência, o HFT. Algoritmos HFT alimentados por IA podem executar operações em velocidades incrivelmente rápidas, aproveitando flutuações do mercado e diferenças de preço. Quando esses algoritmos são usados para manipular condições de mercado, como criar movimentos artificiais de preços ou iniciar uma cascata de operações automatizadas para influenciar o sentimento do mercado, pode distorcer as condições justas do mercado e minar a confiança dos investidores. A IA também pode ser explorada para espalhar informações falsas e se envolver em manipulação de mercado. Ao analisar dados de mercado, o peso de notícias e tendências das mídias sociais, algoritmos de inteligência artificial podem gerar e disseminar informações enganosas ou rumores que influenciam os preços das ações ou manipulam o comportamento dos investidores. Além disso, algoritmos de IA podem ser usados para praticar o insider trading, onde informações confidenciais ou não públicas são usadas para tomar decisões de negociação. Número 7. Manipulação do comportamento humano. A manipulação do comportamento humano por meio do uso da inteligência artificial é uma preocupação crescente no cenário digital de hoje. Com acesso a vastas quantidades de dados e algoritmos sofisticados, a IA pode ser aproveitada para influenciar e manipular indivíduos de várias maneiras, frequentemente para fins comerciais ou políticos. Uma área de preocupação é o uso da IA em publicidade direcionada. Ao analisar os dados do usuário, algoritmos de IA podem criar anúncios altamente personalizados e persuasivos que exploram as preferências, vulnerabilidades e características psicológicas dos indivíduos. Essa forma de manipulação comportamental tem como objetivo influenciar as escolhas dos consumidores, aumentar o engajamento e maximizar os lucros para as empresas. No entanto, isso levanta questões éticas sobre os limites da persuasão e o potencial de exploração. Número 6. Viés de gênero. O viés de gênero é um problema persistente que há muito tempo afeta as sociedades em todo o mundo, e infelizmente a inteligência artificial não tem sido imune a esse problema. Algoritmos de IA, que são treinados em grandes quantidades de dados, podem inadvertidamente perpetuar e ampliar os preconceitos de gênero,
levando a resultados discriminatórios em várias áreas. Uma área proeminente em que o viés de gênero e a IA se tornam evidentes é nos processos de contratação e recrutamento. Se os algoritmos de IA forem treinados em dados históricos que refletem práticas de contratação tendenciosas, eles podem aprender e replicar esses preconceitos. Por exemplo, se os dados passados mostram um desequilíbrio de gênero em determinadas profissões ou subrepresentação de mulheres em cargos de liderança, os algoritmos de IA podem inadvertidamente perpetuar essas disparidades, favorecendo candidatos do sexo masculino ou penalizando candidatas do sexo feminino. Número 5. Engenharia social alimentada por IA. A engenharia social alimentada por IA representa uma ameaça significativa para indivíduos, organizações e a sociedade como um todo. A engenharia social é a arte de manipular o comportamento humano para enganar e explorar indivíduos com propósitos maliciosos, e o surgimento da IA tornou essas táticas mais sofisticadas e eficazes. A inteligência artificial pode ser usada para analisar vastas quantidades de dados pessoais de várias fontes, como perfis de mídia social, atividades online e registros públicos, para criar ataques de engenharia social altamente personalizados e convincentes. Ao utilizar estes algoritmos, os autores podem criar mensagens, e-mails ou telefonemas sob medida que parecem genuínos e confiáveis, aumentando a probabilidade de manipulação bem-sucedida. Além disso, a IA pode aprimorar as técnicas de engenharia social ao gerar conteúdo deepfake, que envolve o uso de algoritmos de inteligência artificial para criar mídia manipulada altamente realista, como vídeos ou gravações de áudio. Os deepfakes podem ser usados para se passar por indivíduos, enganar vítimas e manipular a percepção pública. Agora manipule o número de curtidas deste vídeo dando um like e se inscreva no canal, para ficar por dentro do mundo da IA. Número 4. Pirataria e plágio. A pirataria e o plágio têm sido problemas sérios na era digital, e o surgimento da inteligência artificial adicionou novas dimensões a essas práticas antiéticas. As tecnologias de IA podem ser mal utilizadas para facilitar e amplificar a pirataria e o plágio, representando desafios para criadores, proprietários de conteúdo e a integridade da propriedade intelectual. No contexto da pirataria, algoritmos de IA podem ser usados para automatizar a distribuição ilegal de materiais protegidos por direitos autorais, como filmes, músicas, e-books e software. Sistemas alimentados por IA podem contornar as proteções de gerenciamento de direitos digitais, conhecido como DRM, facilitando a duplicação e distribuição de conteúdo protegido por direitos autorais em larga escala. O plágio também ganhou uma nova dimensão com a ajuda de algoritmos de geração de texto baseados em IA, que podem produzir conteúdo que se assemelha de perto à escrita humana, tornando desafiador distinguir entre trabalho original e plagiado. Isso representa uma ameaça à integridade acadêmica, ao jornalismo e às indústrias criativas, onde a autenticidade e a originalidade do conteúdo são cruciais. Número 3. Vigilância alimentada por IA e controle de dados. A vigilância alimentada por inteligência artificial, especialmente no que diz respeito ao controle de dados, suscita preocupações significativas em relação à privacidade, liberdades civis e ao potencial de abuso. Com avanços em reconhecimento facial, análise comportamental e capacidades de processamento de dados, a IA possibilitou o desenvolvimento de sistemas de vigilância sofisticados que podem monitorar e rastrear indivíduos em uma escala sem precedentes. O controle de dados torna-se uma questão central na vigilância alimentada por IA, uma vez que governos e organizações que implantam tais sistemas frequentemente acumulam vastas quantidades de informações pessoais, incluindo dados biométricos, atividades online e rastreamento de localização. Essa acumulação de dados concede a eles um imenso poder e levanta questões sobre quem tem acesso a esses dados, como são armazenados e como são utilizados. Nas mãos erradas, esse controle sobre dados pessoais pode ser usado para infringir os direitos de privacidade, realizar vigilância em massa e até mesmo permitir o chamado capitalismo de vigilância, onde os dados são explorados para fins lucrativos sem o consentimento explícito dos indivíduos. Além disso, algoritmos de IA usados em sistemas de vigilância podem introduzir viés, levando a resultados discriminatórios e potenciais violações dos direitos humanos.
Número 2. Cybercrime e hacking. O cybercrime representa ameaças significativas na era digital e o surgimento da inteligência artificial ampliou a escala desses crimes e introduziu novos desafios para combatê-los. As tecnologias de IA podem ser aproveitadas por agentes maliciosos para conduzir ataques cibernéticos sofisticados, explorar vulnerabilidades e comprometer informações sensíveis. Uma maneira em que a IA é usada no cybercrime é através de ferramentas automatizadas de hacking. Algoritmos de IA podem ser usados para escanear redes, identificar vulnerabilidades e lançar ataques automatizados em uma velocidade e escala sem precedentes. Isso pode resultar a todos os tipos de efeitos mostrados até agora no vídeo. Número 1. Desenvolvimento de malware baseado em IA. O desenvolvimento de malware baseado em IA representa uma preocupação crescente no campo da cibersegurança. Atuando com a ajuda da inteligência artificial, os maliciosos estão desenvolvendo e aprimorando malwares, representando ameaças significativas para indivíduos, organizações e sistemas digitais. A IA pode ser utilizada em várias etapas do desenvolvimento de malware, tornando-o mais sofisticado, evasivo e eficaz. Por exemplo, algoritmos de IA podem ser empregados para analisar grandes volumes de dados, incluindo amostras de malware, padrões de tráfego de rede e vulnerabilidades do sistema, para identificar potenciais fraquezas e desenvolver novas estratégias de ataque. A IA também pode auxiliar na automatização do processo de criação e personalização de malwares. Através de técnicas de aprendizado de máquina, os atacantes podem gerar novas variantes de malware especificamente projetadas para evitar a detecção por medidas de segurança tradicionais. Essas variantes de malware geradas por IA podem sofrer mutações, se adaptar e camuflar-se, tornando desafiadora a sua identificação e mitigação por sistemas de segurança. E como uma maneira de agradecer por você ter acompanhado o vídeo até este momento, irei acrescentar mais um na lista. Propaganda impulsionada por IA. A propaganda tem sido uma ferramenta de influência e manipulação ao longo da história, e o surgimento da inteligência artificial introduziu novas dimensões e desafios a esse fenômeno. As tecnologias de IA podem ser usadas para criar, disseminar e ampliar a propaganda, exacerbando seu impacto e alcance. Algoritmos de IA podem analisar muitas quantidades de dados, incluindo postagens em mídias sociais, artigos de notícias e comportamento do usuário, para identificar padrões, sentimentos e tendências. Essa capacidade permite que os anunciantes ajustem suas mensagens e visem a grupos demográficos específicos com precisão. Algoritmos alimentados por IA podem gerar conteúdo que se alinha às opções, idade, preferências e emoções do público-alvo, tornando a propaganda mais persuasiva e influente. As plataformas de mídias sociais desempenham um papel significativo na disseminação da propaganda e anúncios. Os algoritmos de IA são empregados para amplificar sua visibilidade. Através do uso estratégico da inteligência artificial, propagandistas podem manipular algoritmos para priorizar e promover seu conteúdo, o que resulta em maior exposição e engajamento. Por mais que pareça que esse tipo de atuação nas publicidades seja inofensiva, esses algoritmos de IA treinados assertivamente através de características individuais pode trazer ou já está trazendo um efeito consumista para as pessoas, levando elas a comprar e consumir de forma compulsiva e desenfreada. Bom, espero que tenha gostado deste conteúdo. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre qual dessas áreas obscuras são as mais perigosas atualmente para a IA e para nós. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!